Fala pessoal, aqui é o Piano no Review. Curso de hoje eu trago o Front Mission 2 Remake, que é para aqueles que curtem jogos de estratégia com mechas e com uma alta dificuldade. O jogo foi desenvolvido pela Story Trident, responsável por jogos como Criminal Experts e Sparkle to Evil, enquanto a publicação ficou a cargo da Forever Entertainment, responsável por jogos como Fear Effect Sedna e House of the Dead Remake. Mesmo não tendo envolvimento direto com a produção desse remake, a licença da franquia Front Mission foi cedida para Square Enix, muito conhecida pelas séries Final Fantasy e Parasite Eve. A versão original foi lançada para PlayStation 1, somente no Japão e não recebendo nenhum port, mas agora recebemos esse remake que saiu inicialmente no Nintendo Switch, recebendo posteriormente uma versão para o PlayStation 4 e 5, junto com o Xbox e PC para Steam. Mas sem mais delongas, vamos adentrar em mais um conflito pilotando nossos Wanzers. A história ocorre alguns anos depois dos ocorridos do primeiro jogo na República de Nordeste, um país afiliado ao Ku na divisão mundial atual, onde antigamente era uma potência na metalurgia, principalmente na construção dos Wanzers, robôs usados tanto nos combates como no auxílio civil. Com a decadência do país na sua principal fonte de renda, o exército revolucionário inicia um golpe de estado para tomar o poder do país das mãos ao Ku, desencadeando diversos combates no país. Esse conflito é visto por vários pontos de vista durante a campanha, focando mais do soldado Ash que tenta fugir do país após a base que ele estava a ser atacada, e da Lisa, a agente da inteligência que adentrou no país com uma missão secreta. O desenvolvimento da história tem uma abordagem mais madura, como sempre vemos na série, mostrando como a guerra afeta as pessoas, como os horrores que o ser humano pode fazer durante esses combates. Claro que ainda assim tem alguns clichês, como o motivo secreto do golpe ocorrer e alguns outros detalhes, mas ainda assim ele foge bastante do básico dos RPGs normais, sendo uma boa história do começo ao fim. Seguindo a linha da série, esse é um RPG de estratégia onde pilotamos diversos mechas em combates por turnos, mas em base ao primeiro jogo, ele recebeu vários elementos novos tanto nos combates como na exploração limitada que temos aqui. A customização dos Wanzers continua presente, com diversos modelos diferentes para os usos variados, tanto para os combates corpo a corpo como de longa distância, podendo equipá-los com uma grande variedade de armas para esses combates, além do toque final das cores e até o nome caso prefira. Durante os combates, enquanto as mecânicas básicas continuam as mesmas do primeiro jogo, dividindo os ataques em combate corpo a corpo, armas de curto alcance e as de longo alcance, foi adicionado o sistema de Action Points, que restringe bastante a movimentação e escolha dos ataques tanto do jogador como dos inimigos, o que aumenta muito a estratégia necessária para avançar durante a campanha. No mesmo que ocorrido no primeiro jogo, a divisão de partes do Wanzer durante as batalhas também pesa bastante na estratégia, já que a partir desse jogo não temos mais um veículo de apoio para restaurar essas partes, precisando acertar o seu estoque de itens e munição de acordo. Isso tudo junto com as mudanças de como funciona as técnicas de combate dos pilotos. Agora cada um deles tem acesso a uma quantidade bem maior de habilidades, dependendo das especificidades deles, mas enquanto isso parece generalizar os pilotos, cada um deles ainda tem suas características e técnicas próprias. Mas enquanto tivermos essa ampliação na quantidade de técnicas, a ativação continua aleatória, dando mais um ponto fora de controle do jogador para analisar no combate. Junto a essas mudanças, também foi adicionado o sistema de honra, onde o piloto ganha pontos ao destruir partes do corpo do oponente e recebe técnicas específicas dessa mecânica. Para dar uma visão mais real ao combate, agora também enfrentamos equipamentos militares reais, como helicópteros e tanques, além de novas limitações no uso de munição de todas as armas de fogo e também nos alcances das armas brancas. O salto na dificuldade do primeiro jogo parece ser bem grande, o que exige bastante dos jogadores a se adaptarem às novas mudanças. Fora dos combates, podemos explorar certas cidades conforme a campanha avança, mas sem a liberdade que tínhamos no primeiro jogo, o que faz certos segredos sejam bem mais fáceis de serem perdidos. No geral, ainda temos acesso à arena, local de apostas dos combates de Wanzers.
Aqui também temos algumas novidades. Enquanto ainda temos os combates solo, agora também temos os combates de time, o que agiliza bastante a arrecadar dinheiro para a melhoria dos seus Wanzers. Mas infelizmente nem tudo é uma maravilha, já que nesse jogo não podemos usar a arena para evoluir os pilotos, impedindo qualquer forma de grid durante todo o jogo, o que vai forçar o jogador a balancear mais a utilização dos pilotos, para que perto do final ele não fique preso por falta de treinamento. Outra novidade aqui é a inclusão de uma internet. Mesmo que simples e com visual mais no estilo de acesso por terminal remoto, aqui temos acesso a diversas informações sobre o conflito em Aviordeste e como ele está afetando o mundo, além de acessar sites dos fabricantes dos Wanzers e outros equipamentos do jogo, e até uma lore online. Isso sem contar os diversos segredos que encontramos aqui, caso consiga as informações certas e tenha uma boa lógica para decifrar certos enigmas escondidos aqui. O jogo original já era em 3D durante os combates, mas aqui ele foi refeito na Unreal Engine, trazendo grandes melhorias nos cenários e nos modelos dos Wanzers, muito mais detalhados, mas infelizmente mudaram um pouco a animação dos combates, deixando eles um pouco mais duros, seguindo mais ou menos o que vimos no remake do primeiro jogo. Fora das batalhas, também recebemos novas artes para os personagens durante as conversas e nos cenários de fundos, mas como seguiram o estilo do original, em nenhum ponto temos artes grandes deles, ficando apenas com as imagens do torso para cima, algo que pode estranhar aqueles que não estão acostumados com esse estilo de campanha. Nesse remake, assim como ocorreu no remake do primeiro jogo, temos versões remixadas das músicas originais, com uma melhor qualidade para combinar com os novos gráficos, mas para os saudosistas, é possível utilizar as versões originais durante a campanha, agradando a todos. Aqui eles utilizam uma mistura de orquestra com eletrônico, que deixa tanto os combates como os momentos mais importantes da história bem pesados, combinando bem com o clima que a campanha passa. E o mais importante, agora não tem a mudança de música durante as animações dos ataques, o que deixa a continuidade dos combates bem melhor em comparação ao primeiro jogo. Enquanto esse remake recebeu diversas melhorias, eles tiveram o mesmo problema do anterior, não tendo dublagem em nenhum momento do jogo, o que deixa um pouco a desejar aqui. Não que atrapalhe a jogatina, mas é algo que acrescentaria bastante, principalmente durante as conversas mais longas da história. Apesar do jogo ter uma campanha bem direta e sem escolhas que afetam a história geral, ele está repleto de segredos, como Wanzers secretos e algumas missões extras, o que adiciona bastante conteúdo para aqueles que curtem fazer tudo disponível no jogo. E com boa parte dos jogos atuais, assim que você finaliza a campanha, libera o New Game Plus, puxando todo o avanço dos pilotos e Wanzers da sua partida anterior, como também libera novos níveis de dificuldades para quem prefere um desafio extra para um jogo que já tem uma dificuldade um pouco mais elevada. Com a opção de dificuldade mais fácil, fechar o jogo ficou bem mais tranquilo que a versão original, mas não deixou o jogo simples, e claro que a lista de conquistas seria algo bem trabalhoso, precisando correr atrás de vários segredos e precisando bastante de habilidade em vários pontos. Entre os mais trabalhosos temos fazer 10 inimigos se renderem, destruir o jato desconhecido no estágio 27, subir ao nível máximo uma técnica e obter o Wanzer Raven. Em resumo, Front Mission 2 Remake finalmente traz um ótimo jogo de estratégia para o ocidente, além de melhorar algumas mecânicas datadas da época do lançamento, melhorando muito a experiência inicial do que tínhamos do original. A estratégia nesse jogo é um pouco mais densa do que os outros jogos do gênero e ainda mais nos jogos com mechas,
já que as mecânicas usadas com os Action Points durante os combates, junto com o sistema de peso e equipamento dos Wanderers, desbalanceia bastante o seu time caso não entenda bem o que está fazendo na hora de montar o seu time. Apesar da dificuldade mais elevada, ele é um bom ponto de entrada para a franquia, tanto para os novatos dos jogos de estratégia como para os amantes de mechas que não conhecem essa série, já que as opções de customização e adaptação do seu time é bem grande. Salve o maior problema, que é a falta de possibilidade em focar na evolução dos pilotos, já que não temos batalhas aleatórias e não ganhamos experiência na arena, o que vai prender um pouco o pessoal mais afobado. Os últimos pontos que vale a pena comentar foi a mudança no estilo das animações e ataques, que ficaram mais simples no ponto de movimentação dos Wanderers, como também a falta de dublagem durante todo o jogo. Mas passando por isso, é uma ótima opção para passar o tempo e forçar a cabeça nas estratégias, principalmente se é um amante dos robôs gigantes. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!